Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que leva até você aquele conteúdo que a gente gostaria de ter tido acesso antes, para que a gente não cometesse os erros que travam o nosso crescimento e a gente aprender com quem joga um jogo há mais tempo do que a gente ou ultrapassou algumas barreiras que nós muitas vezes ainda estamos travados. E hoje a gente tem um episódio diferente aqui. Hoje eu vou trazer para vocês a nossa metodologia de desenvolvimento de equipe comercial. É isso mesmo. Eu vou abrir para vocês aqui a caixa preta da 2P Treinamentos e trazer para vocês como é que funciona a nossa metodologia e o que você pode fazer para levar para os teus vendedores um movimento diferente para fazer eles venderem mais, não só nessa reta final de ano, mas durante todos os anos, todos os meses que a gente tem aí pela frente um 2026 bastante desafiador e a gente pode deixar ele menos desafiador se você consegue treinar, capacitar e desenvolver o teu time comercial para vender mais, beleza? Lembrando para vocês que esse episódio tem o patrocínio da 2P Treinamentos, Educação Empresarial, que vai apresentar o nosso método aqui para vocês, a Demicon Fortaleza, Edson Queiroz, que dá acesso a você a dinheiro barato dentro de um cenário de juros altos, né? Não esquece que é o dinheiro, é o teu caixa que vai te ajudar e impulsionar o teu crescimento. E a Dogville, hoje eu estou vestindo aqui Dogville com a camisa Tech Dual da Dogville. Vocês precisam conhecer Macharal que está nos assistindo aí, os empresários precisam ter acesso a uma roupa fácil de vestir, que vai cair bem em você, né? Tecnológica, né? Não esquenta, não amassa e vai deixar você num estilo totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu antes, beleza? Então vamos nós, sem mais delongas, entregar aqui o nosso episódio para vocês. Galera, pensa no seguinte, todo empresário já passou já viu esse cenário acontecer. A gente tem o vendedor, que eu brinco que é o vendedor golfinho, né? Ele vem, sobe, faz uma gracinha e depois afunda de novo. Aí vem no outro mês, sobe, faz uma gracinha, no outro mês afunda. E isso é péssimo para o teu negócio, porque você fica numa gangorra oscilando, ele também, é o famoso fica rico, fica pobre. Né? Se você já viu, com certeza você já viu isso acontecer aí na sua loja. E isso tem alguns motivos. E dentro da nossa metodologia, a gente entendeu que eu preciso desenvolver 3 frentes no meu time para que ele consiga fazer a coisa acontecer de forma consistente. Então, o vendedor que mantém o resultado de forma consistente, ele precisa desses 3 pilares. Quais são os 3 pilares, Lucas? Mentalidade, comportamento e técnica. Esses são os 3 pilares. Mentalidade, comportamento e técnica. Primeira coisa, então vamos começar a entender algumas coisas aqui, por que essa metodologia funciona. Ela funciona pelo seguinte motivo. Primeiro, eu tenho um vendedor que ele tem comportamento, tem a técnica, mas ele não tem mentalidade. A mentalidade é mentalidade de crescimento. Se o cara está acomodado com a vida que ele tem hoje, ele não vai buscar transformação. Se ele não vai buscar transformação, ele não vai fazer as coisas na intensidade que ele precisa. Aí tem o cara que ele tem a mentalidade, ele tem o comportamento, mas ele não tem a técnica. Sabe o que é que esse cara vai fazer? Ele vai desperdiçar tempo, energia e dinheiro. Por quê? Porque ele vai fazer muito do errado. Então, quem faz muito do errado não chega no lugar certo nunca, pessoal. Então, se esse cara não tem a técnica, vai falhar. E aí tem o cara que tem a mentalidade, tem a técnica, mas não tem os comportamentos. Ou seja, ele não tem inteligência emocional. Ele vai sucumbir à pressão. Ele vai ficar ansioso, ele vai ficar com medo, com receio, ele vai fugir das atividades e das tarefas difíceis. Então, você consegue entender? Enquanto eu estava falando disso, o cara que só tem a mentalidade e o comportamento, ou o cara que só tem a mentalidade e a técnica, ou o cara que só tem o comportamento e a técnica, não tem mentalidade, você conseguiu lembrar de algum vendedor? Você tem algum vendedor que não tem nenhum dos 3? Então, senta e reza, meu amigo. Senta e reza. Mas eu vou explicar para você
né? Qual é a questão e o que é que a gente precisa olhar em cada um desses 3 pontos. Vamos começar com a parte de mentalidade. A parte de mentalidade, que você não pode ter no teu time uma pessoa que não quer crescer. Se tu tem no teu time uma pessoa que ela tá acomodada com a realidade dela, que ela não é inconformada, tem que ser inconformado, cara. Tu olha para tua realidade e me fala de verdade. A vida que você tem hoje é a vida que você gostaria de ter pelos próximos 15 anos? Se esse cenário para você tá tudo certo, tá tudo ok, e se você fizer essa pergunta para o seu vendedor e ele disser para você que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok, me perdoe, mas você precisa mudar esse cara. Ou você precisa desafiar ele, alimentar o sonho, o desejo, alguma coisa a mais nesse cara. Mas dos 3, para mim, esse é o mais difícil. Porque você plantar fome nas pessoas é muito complicado. Consegue, Lucas? Consegue. Você precisa. A gente gravou um episódio recentemente com o Eduardo Gomes de Matos, onde ele fala que você precisa saber o sonho pessoal, o sonho familiar e o sonho profissional desse teu colaborador. Só que as pessoas se distraem. E é papel da liderança estar trazendo isso daí à tona. E existem estratégias, existem técnicas para você fazer isso, você construir essa mentalidade de crescimento nessa pessoa. Então, primeira coisa, se você puder já no processo seletivo encontrar pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, isso daí é muito importante. É muito importante. Tem uma frase que eu gosto de dizer para o meu time, gosto de dizer ainda que assim, o vendedor bom, ele tem alergia à zona de conforto. A zona de conforto coça na pele dele. O cara não pode estar ali conformado com aquele negócio. Então, pensa nesse movimento, pensa nessa situação. Na hora que você está incomodado com o que você está vivendo hoje, você vai se mover com mais energia e intensidade para fazer as coisas difíceis. Porque vender não é fácil, pessoal. A pessoa que disse para você que vender é fácil, ou que vender é tranquilo, que a vida do vendedor é sossegada, eu não estou aqui para mentir para você, não. É difícil sim. É complicado. Tem tarefa que é chata, preencher CRM é chato, fazer prospecção ativa é chato, tem um monte de coisa que é chato. Mas você não precisa gostar do que você faz, não. Você precisa gostar do resultado. Você precisa gostar de para onde aquilo vai te levar. E isso precisa ser o teu motor. Aquilo que você está construindo. Então, o que você está construindo para você, para as pessoas que você ama? Então, primeiro movimento, construção de mentalidade, uma mentalidade forte. Tá? Então, eu estou trazendo para vocês alguns dos elementos que a gente constrói dentro do nosso trabalho. Mentalidade, primeiro passo, isso é extremamente importante. Desejo, fome de resultado, de transformação. Segunda coisa, inteligência emocional, a parte comportamental da coisa. Por que comportamento, Lucas? Porque eu não sou o cara que vai chegar para o teu time e vai ficar dizendo que você tem que acordar todos os dias e gritar, e isso é massa, ok, tem cultura que gosta disso daí. Eu sou o cara que acredito no poder da disciplina, de fazer o que precisa ser feito e não o que você gosta de fazer. E o nome disso é vida adulta. Vida adulta. Muitas vezes, sabe qual é o teu problema? Tu tá tratando adulto como criança. O teu time não é um time de criança, é um time de adultos e você precisa tratá-los como adultos. E adulto não faz o que gosta, faz o que precisa ser feito. Então, a gente precisa fazer alinhamento, ter os processos claros. Só que muitas vezes você não tem esses processos claros. E é para isso que existe um playbook de vendas. A 2P desenvolve esse playbook de vendas também, caso você não tenha. Mas vamos pensar na parte comportamental da coisa.
Inteligência emocional. Por que que essa parte comportamental, essa parte de inteligência emocional é importante, Lucas? Primeiro, porque tu precisa se conhecer dentro dos teus limites. Aquilo que te desconforta, qual é o tipo de cliente que te tira do sério, porque você precisa se blindar e se proteger daquelas situações. Como é que você conduz o seu diálogo interno? Inteligência emocional tem 5 pilares: autoconhecimento, autogestão, empatia e perceber os movimentos das relações sociais e gerir esses relacionamentos. É a condução das minhas relações. E o quinto e último pilar, que é a motivação. Então, autoconhecimento, autogerenciamento, percepção do outro, que a gente também chama de empatia, gestão das relações e motivação. 5 pilares. Se você não domina isso, como é que eu aplico isso dentro das vendas, Lucas? Percebeu quais são as tarefas que te desconfortam? Quais são as tarefas que te tiram do sério? Se você consegue ter essa clareza, você vai passar o que? A gerenciar isso agora. Vou te trazer um conceito que talvez nunca te falaram sobre isso. Mas força de vontade, ela se acaba ao longo do dia. Você sabia disso? Que a força de vontade que você tem de manhã não é a mesma força de vontade que você tem à noite. Isso quem está dizendo não sou eu, não. Tem estudo falando sobre isso. Tem um livro que chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, onde que esse livro ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o estudo, né, que deu origem a esse livro, e lá ele fala exatamente sobre isso, que existem várias decisões de juízes são tomadas de forma equivocada em alguns horários. Horários, por exemplo, de fome da pessoa. Por quê? Porque quando você está ali com o teu corpo, né, alimentado, você ao longo do tempo, você vai com a tua força de vontade vai acabando, teu discernimento para algumas tomadas de decisão vai acabando. E aí você não consegue mais gerenciar e você não consegue mais nem tomar a decisão, nem fazer algumas tarefas que são complexas e que vão exigir muito da tua força de vontade. Então pensa aí, tu tem uma tarefa que tu odeia fazer, que é prospectar novos clientes. Aí tu fica adiando essa tarefa o dia inteiro e tu deixa para fazer isso no final do dia, quando tu praticamente já não tem mais força de vontade. Tu vai fazer isso bem feito? Claro que não vai, cara. É claro que não vai. Então, reflete um pouco sobre quais são as tarefas da tua rotina que mais exigem da tua força de vontade. Ajusta isso dentro da tua rotina e traz logo para enquanto você tá com o copo cheio. Então, isso é autogerenciamento. E eu estou trazendo apenas um dos tantos exemplos que a gente tem dentro de uma rotina comercial. Preenchimento de CRM, a gente tem rotina de acompanhamento de clientes, né? Gestão de carteira. Tem um monte de coisa que você sabe que precisa fazer e que às vezes você fica procrastinando aquilo, deixa para fazer no momento que você não tem nenhuma força de vontade e adia logo é para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte. Quando você pensa no seu pipeline hoje, né, quantidade de contatos que você deveria fazer e não está fazendo, qual a emoção, qual o sentimento que isso te traz? Então, essa gestão comportamental das coisas diante não só das tarefas, mas também do processo da tratativa com o cliente, da negociação, da investigação, da paciência para poder escutar o outro e realmente escutar no processo de escuta ativa. Gente, são tantas frentes, tantas coisas que precisam da nossa atenção e que precisam, isso precisa de tempo para desenvolver. Aí a pessoa chega muitas vezes e diz: Lucas, tu tem uma palestra que resolve tudo? Não, cara, não tenho. Isso é uma formação continuada que vai fazer com que a gente consiga preencher todas essas lacunas, tá? Então, numa única palestra, a gente não vai resolver todos os teus problemas. Eu vou muitas vezes conseguir te dar clareza, eu vou conseguir te mostrar algumas ações. Se você está a um passo de resolver aquilo, está precisando só do incentivo, da energia, de uma clareza para fazer alguns ajustes finos, ok. Talvez até a palestra te ajude, mas muitas vezes o que vai fazer o jogo mudar
é uma formação continuada. Então, eu falei de mentalidade, eu falei de comportamento, e aí está faltando um, que talvez seja o mais complexo deles, porque tem muita coisa envolvida, que é a parte técnica. Quando a gente fala de mentalidade, comportamento e técnica, muitas vezes as pessoas pensam a venda, né, ou só com a parte comportamental, né, da simpatia, da gestão das emoções, ou só com a questão da técnica. Mas sem os três, você vai ficar capenga, tá certo? Vai faltar, vai cair a tua taxa de conversão, tu vai deixar dinheiro na mesa. Então, quando a gente fala de técnica, vender envolve muita técnica. Muita técnica. Tem muita ciência por trás da venda, tem muitos estudos que já foram desenvolvidos. Existem 5 tipos de vendedores estudados e validados. Mais de 3, salvo engano, acho que vão 6 mil vendedores foram avaliados dentro dessa pesquisa, desse estudo. E uma das coisas que as pessoas muitas vezes pensam é que é somente o construtor de relacionamentos que consegue vender bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, vou te trazer uma surpresa. Mais importante do que tu construir relacionamentos é a tua capacidade de educar, desafiar e você conseguir trazer novos elementos, novidades para o teu cliente. Então, não é só você construir relacionamento, mas sim é a tua capacidade de provocar e de tirar o teu cliente da zona de conforto dele. Você consegue fazer isso? Ou você quer ser o vendedor, gente boa, que chega lá e não, vamos lá, não, cara, eu preciso pensar mais um mês. Não, tá tudo bem, as coisas funcionam no seu tempo. E tu não sabe por que tu tem negócio parado há 6 meses, há 1 ano na tua carteira que não avança. Então, eu preciso estudar, entender de gente primeiro. A gente tem 4 tipos de cliente, né? Os dominantes, influentes, estáveis e conformes. Se a gente for pegar do perfil DISC, esses 4 tipos de cliente têm formas de reagir às nossas abordagens. Hoje você adapta e ajusta a sua comunicação. Você quer ver uma coisa que eu escuto de muito vendedor? Ô Lucas, o meu jeito é assim. Ah, não, vai ter que entender que eu também não sou esse tipo de pessoa. Ô coleguinha, deixa eu te falar uma coisa. O teu tipo de pessoa pode se ajustar e tu pode adaptar a tua comunicação ao tipo de pessoa que é o teu cliente do outro lado. Se tu não faz essa devida adaptação, Lucas, exemplifica pra gente. Imagina o cara, tem cliente que você faz uma pergunta para ele e ele conta a vida dele inteira. São os clientes mais relacionais, tá? Esse cliente, você precisa valorizar ele, deixar ele falar. Porque quanto mais você deixa ele falar, mais informação ele te dá para você poder conduzir aquela conversa, aquela negociação. Existe um outro tipo de vendedor que é o vendedor mais decidido, mais resolutivo, ele quer tirar vantagem, ele quer o melhor desconto, ele quer ser beneficiado por aquela negociação e ele quer que a vida dele seja resolvida de forma rápida, objetiva. Você, muitas vezes, quer tratar esse cliente mais relacional como o cliente resolutivo e vice-versa. Se você faz isso, você não sabe, você não conecta com a pessoa e não sabe por quê, por exemplo, que a tua venda não está fechando. Até aqui tá fazendo sentido para você? Você tá conseguindo ter um pouco mais de clareza de que tem técnica envolvida? Quando eu falo de técnica, uma parte da técnica é a técnica que envolve entender de gente, fazer a leitura do meu cliente para eu poder adaptar minha comunicação. A segunda parte tem a ver com o conhecimento persuasivo da venda. Linguagem persuasiva, estratégias de PNL, vieses cognitivos, gatilhos mentais. Tanta coisa que tem conhecimento já aí no mercado que o pessoal está mudando a forma de aplicar e de adotar e que talvez você não esteja vendo. Por exemplo,
Há algum tempo atrás, o varejo utilizava como gatilho de escassez o somente enquanto durar o estoque, né? Somente neste final de semana ou enquanto durar o estoque. Quem aqui já percebeu que o varejo mudou a sua estratégia de comunicação? Agora eles fazem assim, ó, tem um preço normal e tem o preço ou no aplicativo ou numa condição especial que ele está disponibilizando para você, e ele diz assim, ó, esse valor está limitado a uma quantidade de 3 unidades por CPF. E aí, muitas vezes, é um produto que tu só ia levar uma unidade dele. E aí ele te limita a 3, em vez de levar um, tu quer levar 3, porque tu diz, pô, só posso levar 3 desse daqui. Aí tu nem precisava de 3, mas tu aumenta e tu já leva 3 dele. Por quê? Porque tá limitado a 3. Então, é gatilho de escassez sendo aplicado de uma nova forma. E as pessoas pensam, e como o cara para no tempo e ele só tem aqueles mesmos exemplos de 20 anos atrás, ele não está atento às mudanças do mercado e de que eu preciso pegar o conceito, adaptar a nossa realidade atual e como é que eu consigo ressignificar e trazer uma nova roupagem, uma nova forma de utilizar esse gatilho. Se você não entende de gatilhos mentais e viéses cognitivos, a tua comunicação, seja via texto ou via fala, vai ficar limitada. E o teu concorrente, que fala de uma forma mais persuasiva, vai prender a atenção do teu cliente. Ele vai conseguir, depois de ter prendido a atenção, trabalhar os outros movimentos que é de necessidade e urgência para poder fazer com que esse cara compre naquela hora. Ele vai conseguir despertar um desejo que você não consegue com a sua comunicação. Até aqui. Tá te desconfortando ou tá te animando esse conteúdo? Eu preciso saber. Depois você deixa aqui nos comentários. Ô, Lucas, desconfortou muito, porque eu tô sentindo que eu preciso desenvolver muita coisa. Ô, Lucas, me animou muito, porque esse conteúdo é ótimo e eu já tô estudando, eu já tô me desenvolvendo e eu tô sentindo que eu tô no caminho certo. Eu preciso saber como é que vocês estão. Então, deixa o comentário aqui. Não importa se você está nos assistindo pelo Spotify ou pelo YouTube, para mim é importante saber como é que tá isso daqui até aqui para vocês. E deixa o teu like aqui também se você estiver gostando, tá bom? Então, quando eu falo de técnica, eu falei de fazer a leitura do cliente, eu falei da gente poder entender de comunicação persuasiva, e tem outras duas coisas, que é a questão da cadência e frequência das tuas ações e das tuas atividades, tá? E do playbook de vendas. Então você precisa ter um processo comercial claro. Isso daí é técnica, precisa ser revisitado. Estratégia de quebra de objeção, quais são as objeções mais frequentes? Uma das coisas que a gente faz dentro da nossa formação é uma oficina de quebra de objeções. Para quê? Para o teu time saber quais são. Ah, eu contratei um vendedor novo, joia, então, dá uma lida nisso daqui, quais são as objeções mais frequentes que aparecem aqui e qual o caminho que você vai seguir para quebrar essas objeções. Usa essa técnica, usa essa estratégia aqui, isso daqui, ó, tá baseado, tu não vai só repetir essa frase feito um papagaio, não. Isso aqui tem essa técnica e essa estratégia que estão envolvidas aqui. Se você ensina o como para o teu time, vai ficar muito mais claro ele executar aquilo com mais clareza no futuro, tá? Então, e ter esse processo claro, essa cadência. Ah, o cliente falou com a gente hoje. Quando é que eu devo retornar para esse cara novamente? Eu tenho que ligar para ele ainda hoje à tarde? Qual a mensagem que eu vou mandar para esse cara? O que eu preciso dizer para ele? Ah, eu vou. Normalmente, Lucas, a gente precisa de 8 contatos para poder fechar uma venda aqui no nosso negócio, certo? Tu é o cara que, nos 8 contatos, tu manda uma mensagem de WhatsApp pro cliente perguntando: e aí, vamos fechar? E aí é hoje? E aí nada, cara. E aí tu não sabe por que, que o pessoal diz que vendedor é chato. Não é vendedor que é chato, é tu que é chato. Porque tu não tem uma cadência de contatos que agregue valor para esse cara do outro lado. E existe técnica, existe estratégia para fazer isso. Então, pensa sobre o que você está fazendo dentro de todo o teu processo comercial,
tá? Então, pessoal, só imagina, a gente já trabalhou isso com diversos clientes dentro da 2P Treinamentos e a gente criou essas estruturas, né? Principalmente quem trabalha com venda consultiva complexa, que a gente sabe que são vendas de ciclo um pouco mais longo, que dependem dessa estruturação, né, de forma mais clara para os vendedores, para eles entenderem o que, quando e como eles precisam fazer. Então, se você hoje está precisando levar isso, né, para a tua empresa, fala com a gente, manda um WhatsApp, tá o link aí na descrição do vídeo, tá certo? Manda um oi, diz, Lucas, eu quero saber mais sobre essa formação comercial. Eu quero entender sobre esses 3 pilares do vendedor de sucesso. Eu quero implementar essa metodologia dentro do meu time, dentro da minha equipe. Eu quero ter um playbook de vendas para eu nunca mais ter que ficar mandando o vendedor colar no outro e ficar repassando os vícios para o vendedor novato que está chegando aqui dentro da minha empresa. Então, isso só acontece porque tu não tem um processo claro, tá? Fala para mim se fez sentido para você tudo isso que eu tô trazendo, essa metodologia de trabalho que a gente tem. A 2P Treinamentos, ela está no mercado desde 2020 formalmente, mas essa metodologia ela foi desenvolvida no campo de batalha durante 11 anos à frente de uma franquia de cursos profissionalizantes, né, onde eu passei por 3 escolas, né, fazendo essas equipes crescerem e performarem. A gente construiu equipes que entregavam resultado com treinamento contínuo. Então você não está aqui falando com alguém que inventou e tirou isso daqui da cabeça, não. A gente implementou isso na prática em 3 empresas antes da gente levar isso daqui para o mercado ao longo de 11 anos. Então, que a gente fala de venda consultiva, a gente realmente viveu aqui, tá? Então, mentalidade, comportamento e técnica. Tudo isso desenvolvido dentro de uma estrutura didática, tá? Para te fazer aprender com material didático exclusivo. Se você quer saber mais, a gente tem essa entrega formatada em vários modelos. A gente entrega como palestra em convenções de vendas, para a gente fazer aquilo que a gente já falou, proporcionar energia, gap, sacadas rápidas. A gente consegue entregar isso como treinamentos rápidos de tiro curto e com a nossa formação completa da metodologia da 2P Treinamentos. Então, se você quer saber mais sobre isso, manda lá o WhatsApp, já falei, o link está aqui na descrição desse vídeo, e segue a gente nas redes sociais para mais conteúdo como esse. A gente está no Instagram, no @lucasvieira2p, no @2p Treinamentos, e você encontra o nosso canal de cortes do Instagram, @aí sim_podcast, no Instagram. A gente está aqui toda terça com episódio novo para vocês. Hoje não teve convidado porque eu queria entregar para vocês esse conteúdo, porque esse período de ano precisa de aceleração, esse período de final de ano precisa de aceleração das vendas nessa reta final, e férias, começo de ano também vai pedir isso, né, do seu time. Então a gente espera o contato de vocês para a gente crescer juntos e eu ir até o bastidor da tua empresa e entregar o melhor que a gente sabe fazer, que é desenvolver pessoas. Toda terça é um episódio novo para vocês aqui no Aí Sim Podcast. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. Aí Sim Podcast.